Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos começando o nosso Quadrado Podcasts. É com muita alegria que a gente está aqui nessa, eu vou dizer tarde e noite, porque tá escurecendo, mas ainda não é noite. E a gente está, depois de uma semana que a gente não grava, a gente já está aqui de novo, firme e forte. E hoje é um dia de bênçãos, hoje é um dia que Deus vai fazer algo poderoso. Já digo para você, se inscreva no canal, ative as notificações e dá um joinha aí no canal, vai nos ajudar bastante. Você que é aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular e das outras igrejas também, vai nos ajudando nesse nosso projeto. Quanto mais você divulga, mais longe chega a mensagem que Jesus tem para nós. Então, eu quero hoje, a pastora Márcia está aqui comigo para nos ajudar, a nossa convidada. Bom dia, boa tarde, boa noite, pastora Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma felicidade de estar aqui. E hoje eu estou aqui, para ajudar aqui o missionário Jonas nesse podcast que o Espírito Santo, está falando que vai ser grandioso. Fiquem até o final. Eu estava dando uma olhadinha aqui já no material que ela trouxe e achei lindo. É um trabalho que precisa ser muito divulgado no nosso meio para se quebrar, amados, aqueles tabus e você poder falar, e entender e ter conhecimento. O conhecimento ele é a base como a gente vai ficar sólido na palavra de Deus, pastor? E como é importante a gente ler a palavra de Deus. E eu já vi aqui que tem um trabalho com crianças aqui, que a gente sempre está falando sobre crianças aqui, sobre adolescentes, que a gente tem bastante, mas hoje está com a nossa convidada, a gente vai falar também sobre crianças também, mas ela é da nossa área, ela é da área do louvor, então a gente vai apresentar ela nessa noite aqui, com muita alegria. Ela recebeu o nosso convite e a gente está de coração muito grato por ela vir aqui e aceitar o nosso convite. Betânia, Deus abençoe, muito obrigado, seja bem-vinda, tá bom? Amém, muito obrigada pelo convite, até que enfim deu, Até que enfim deu. Estávamos com desencontros de datas, agora deu. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu estava dizendo assim, agora a gente vai trazer várias pessoas assim, que a gente conhece, mas que a gente não conhece, porque o nosso aqui é a gente conversar sobre a palavra de Deus, trocar experiências e que isso sirva para milhares de pessoas que nos ouvem e vão nos ver, não é verdade? Então, ela é uma pessoa muito especial, pelo que eu conheço dela aqui. Eu tentei dar uma estudadinha na vida dela aqui essa semana, mais rapidinha, mas eu quero conversar com ela, pastor? Todo mundo começa, E a gente já ficou feliz, sabe por quê? Ela tem uma história com nós aqui na Quadrangular. E eu queria que ela falasse um pouquinho lá da história dela com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Que é quadrados porque a gente isso, então a gente não Adorei o nome do podcast, amei. Mas nós não somos tão quadrados, que aqui toca pagode, toca samba, aqui não tem aqui a gente é bem alegre, assim, nessa área de louvor, assim. Tem gente que diz assim, parece que vocês são de uma igreja muito fechada, muito conservadora. Não, nós somos a igreja que não tem costumes, assim, de homens. A gente tem as doutrinas da igreja, mas a gente, conforme musicalmente, a gente é bem livre para fazer. E como pé da música também, para nós é uma alegria estar trazendo alguém da música, que é um pouco diferente de nós, e é isso que o nosso intuito é esse, não é verdade? Mas eu quero que tu fale lá, antes de falar de música lá, como é que é a tua história com a Quadrangular? O nascimento de tudo. A minha história com a Quadrangular, eu quero dar, boa noite, boa tarde, Bom dia, para todos os ouvintes. E dá para os guris também, E para os guris ali do som e das imagens, os adolescentes, jovens, que Deus abençoe. Bom, a minha história começou, na verdade, com a história da minha mãe e do meu pai. O meu pai era um beberrão, adúltero e muito irado. E a minha mãe começou a vir, a convite de uma parente dela, começou a vir na Quadrangular, na época do pastor Nasser Bandeira. Começaram a orar pelo meu pai, para Deus mudar a vida do meu pai, a história do casamento dela, E o meu pai, certa vez, estava lá na fazenda, ele tinha um escritório lá, uma peça que ele fazia no escritório, e do lado de fora estava um pedreiro que eles tinham levado para arrumar algumas coisas na fazenda. E esse pedreiro, crente da Assembleia de Deus, ele trabalhava escutando aqueles radinhos de pilha. Estava dando um programa evangélico e começou a tocar música, sempre a música,
a música entrando já na vida da minha família. Começou a tocar a música do Jair Pires. O Homem Rico, o pessoal jovem não conhece. Isso aí é pra quem tem mais de 30. Isso aí não é usando. E a letra do Homem Rico, só uma palhinha. Não vou cantar, vou falar. Você é um comerciante, você é um fazendeiro. Você é um industrial, você tem muito dinheiro. Com dinheiro compra tudo que você quiser. Só não compra a salvação, que hoje é dada para quem quer. A Bíblia diz que é difícil um homem rico entrar no céu, porque o seu coração está preso ao dinheiro. Porém, se o homem rico, com Jesus se consertar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar. E aí segue, acho que tem mais 2 estrofes. E quando ele ouviu aquela canção, ele saiu chorando de dentro do escritório dele e falou para aquele pedreiro: quem é esse Jesus? Eu quero esse Jesus. E aí, acho que no outro dia, eles vieram para a cidade e ele foi na igreja com o pedreiro, lá na Assembleia de Deus, e ele aceitou Jesus. Aí a minha mãe chegou aqui na quadrangular e disse: pastor, e agora? Meu marido se converteu lá na outra igreja. E aí o pastor disse: vai, mulher, vai. Deus ouviu a nossa oração, né? Vai acompanhar ele. Então, eu nasci realmente aqui, a minha vida espiritual, né? Mas aí a mãe foi para lá acompanhar o pai. E quando eu nasci, depois de 2 anos que meu pai já estava convertido, eu nasci. E aí eles já estavam lá, e aí eu me criei lá, cantando no coral infantil. Comecei no coralzinho infantil cantar. Isso. Olha só, viu? Que bênção. Eu sempre digo que a fé ela vem pelo ouvir. Né? E o ouvir, por isso que eu digo a importância de você ser um verdadeiro adorador. Esse cantor, ele era um verdadeiro adorador. Era, né? Verdadeiro. E o meu pai, assim, a vida dele foi totalmente transformada. A partir dali, tudo que ele fazia de errado, ele abandonou totalmente. E eu já nasci tendo um pai que era uma bênção dentro de casa. O pai era, assim, o homem da minha vida, como eu digo, sabe? A minha inspiração. Graças a Deus. Graças às orações, né? Você viu, missionário? O ouvir. Por isso que eu amo a Igreja do Evangelho. Eu amo ouvir o rádio, né? Deus nos leva ao rádio toda semana e eu sempre, né? Todas as pessoas que me instruíram, sabe, Betânia, ela sempre dizia: as pessoas que estão no rádio, elas estão prontas para ouvir, porque o rádio está ali ligado, só está no seu trabalho, né? É lá na labuta do dia a dia, e ela até diz: não, nem vou escutar, mas quando ela vê, e quando você está direcionado pelo Espírito Santo, vai lá, né? E vem pelo ouvir, o ouvir. E aí já tocou, né? Só veio para confessar na igreja, né? Declarar aquilo que já tinha entrado no coração dele. Hoje em dia, com a tecnologia, às vezes a gente não olha um vídeo, a gente não olha. A gente está dirigindo o carro, mas o rádio a gente está escutando. Exatamente. Tomara que nunca termine, né? Os programas de rádio, mesmo com toda a tecnologia, tomara que sempre continue. Não vai terminar, né? Vai mudar. Vai mudar o jeito que a gente escuta. Já mudou, na verdade, né? A gente está escutando no YouTube, está escutando nos outros lugares, mas o que me impressiona é o poder do louvor, né? Aonde que o louvor chega, porque aquela coisa, né? Contra um louvor ungido não existe coração fechado, né? O louvor, ele tem o poder de entrar em lugares que jamais, às vezes, uma pessoa pregando vai conseguir. Longe, às vezes, a gente não sabe aonde. Esses dias eu estava ouvindo, não sei se vocês conhecem o pastor Yosef Akiva, Sim. pastor judeu. Sim. Aí a inspiração da vida dele, ele um pregador, pega muito, a inspiração dele foi um pregador, que ele se converteu ouvindo Nelson Ned. E parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, uma pessoa tão erudita, mas claro, Nelson Ned foi um dos maiores cantores do mundo na época, né? Mas assim, uma pessoa foi tão importante para ele, dizendo assim: eu nunca consegui, eu nem conhecia ele, mas a importância que ele teve para mim, né? Porque o louvor, ele tem o poder de ganhar almas em silêncio. Sim. O meu pai não ia entrar numa igreja, mas aí o louvor foi até ele. A igreja foi até ele. É. A igreja, ela vai, né? Ela vai desse jeito. O louvor, ele tem o poder de evangelizar muito grande. Né? Por isso que a gente diz: não vamos parar de cantar, não vamos parar de... É muito importante quando a pessoa está falando programa de rádio, né? As pessoas não dão bom, mas a gente que vai no rádio, a gente sabe que o telefone não para. A gente sabe quando a gente abre a live ali, aquela enxurrada de gente, aquela ali de pessoas assim que a gente recebe nos nossos cultos aqui de tarde aqui. Eu estava ouvindo rádio, eu estava ali, eu
ouço, eu tava ali, o meu marido gosta de te ouvir, entendeu? Tudo isso aí, a gente tem isso aí, né? Aí tu vai, aí então o poder do louvor nasce na tua vida, assim, Deus está trabalhando antes de tu nascer, né? Olha que maravilhoso que acontece nas nossas vidas, né? Deus, ele estava preparando você. E independente da denominação, eu sempre digo, porque na verdade a gente está aqui para quebrar paradigmas, né? Nós não importamos assim, amamos as nossas igrejas porque é aqui que nós servimos, e eu digo, a pessoa que não serve para amar a sua igreja, ela não serve para servir na igreja. Nós temos que amar, não o concreto e coisa, mas eu digo, quem ama a igreja, ama a família, que é o todo, né? Por isso que a gente não gosta da pessoa de desigrejado, porque desigrejado ele é um braço amputado da igreja, né, que apodrece, né? Mas o corpo de Cristo, né? E o evangelho de Cristo é muito só, né? Ele para em Jesus, né, você? O evangelho ele para em Jesus, né? Começa e para em Jesus. Exatamente, ele é autor e consumador, né? E aí tu nasce e tu pequenininha já começa a ir para a assembleia. Ou tu começa a cantar na assembleia ou tu começa em outra área? Não, nós morávamos, quando eu nasci, nós morávamos lá na fazenda. O meu pai fazia cultos caseiros lá fora. Toda quarta-feira ele parava as atividades lá, ele, os funcionários, mais cedo para tomarem banho, faziam um culto completo. Só que ele cantava os hinos da harpa, ele pregava, ele fazia tudo ali. A minha mãe era muito tímida. E ali eu já comecei a ouvir o pai cantando os hinos da harpa. Meu pai era afinadíssimo. A minha mãe não entendia nada de música, mas meu pai era afinadíssimo. E ali tinha os cultos, depois eles faziam peixe frito para toda a galera. Era muito bom. E aqueles momentos ali, ó, eu carrego bem guardadinho no meu coração, são inesquecíveis. E aí depois nós íamos morar na cidade, e aí ia frequentar ali a Igreja Assembleia de Deus da Barão do Seu Lado. Meu pai era presbítero ali. E aí tinha um coral infantil. E eu gostava muito do grupo de teatro também. E era o que eu e meu irmão participávamos. Da escola bíblica, ali a gente sempre tinha que cantar, né? Quem é que trouxe o louvor na escola bíblica? E aí eu ganhei do meu pai não sei se vocês conheceram a Vaninha. Claro, eu sou do tempo. A Vaninha sim. Eu comecei. Meu barco é pequeno e grande é o mar, nas águas afundas. Eu conheço todas as músicas da Vaninha. Eu tinha o verde aquele da Vaninha. Eu não sei como é que eu não furei aquele disco de tanto disco de vinil, de tanto que eu escutava. E ali eu começava a ensaiar os hinos da Vaninha, assim. Você agora sabe por que ela tá falando da Vaninha? Porque assim, a Vaninha é uma das primeiras cantoras evangélicas para criança. Não tinha cantora. A nossa época era Jair Filho, quase que eu digo finado. Acho que era Júlio Lima é meu amigo, Deus nós, eu sei que não faleceu ainda. Um abraço, Julinho. Não, eu sei que tu não morreu. Eu digo, eu te conheço desde criança. Saúde pro Júlio. Saúde, né? Saúde de Júlio Lima, né? Eu passei de Júlio Lima, né? Então... Mas não tinha cantor mirim evangélico? Mirim não existia. Ela era das poucas, né? A Vaninha. Acho que... Tinha a Vaninha, tinha aquela outra menina que... Não, mas a Vandinha é do nosso tempo, né? A Vandinha é a primeira cantora, eu acho que designa só para louvores para criança. Tinha outras, mas um pouco mais... Ela que todo mundo conhecia. E tem canções que as crianças, até os adultos cantam hoje nas igrejas, que eram dos discos de vinil da Vaninha. Com certeza. Já vou te dizer um. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai. O dela, meu barco é pequeno e grande é o mar. Segura minha mão. Imagina, é Vaninha. Olha, Senhor, põe um anjo aqui. Cantamos essa aí muito. cantam, eu tô tentando, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como não, hoje o Brasil inteiro canta. Na época eu ouvia com a Vaninha. Então, olha como aí a gente vê assim, a criança e o contato com a música quando é criança. Eu sou dessa geração. E a Vaninha atravessou gerações, né? Sim. Porque o meu filho conhece essas canções que tu deve ter 40 e poucos anos, como eu, e nós cantávamos. Hoje em dia o meu filho com 10 anos canta. Imagina. Aí você, a gente costuma dizer, né? Esses hinos eles não saem de nós, como a irmã está dizendo assim, a Betânia está dizendo uma coisa que eu acho que é importante. A gente furava o disco. Primeiro porque a gente não tinha muito.
Era 3, 4. Poucas opções, né? Era poucas opções, era J Neto, tinha o J Neto, tinha o Jair Pires. Mara Lima, Shirley Nossa, Carvalhais. verdade. Nossa, verdade. De banda, de verdade, de música mesmo. É. Imagina, depois que veio as coisas boas, Oficina G3, que essas coisas maravilhosas, né? Mas na época não tinha nada, não tinha. E aí, o Voz da Verdade era considerado, né? Mas vamos, você não começa a falar sobre vamos lá, só não pode, a senhora. Mas assim, ela falando, né, do encontro com Jesus, mas eu queria que tu nos falasse, assim, falasse para todos, como foi o teu encontro com Jesus? Aquele encontro, Betânia e Jesus. A Betânia e Jesus, quando eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos, né? Que era o meu incentivador de tudo. E quando eu completei 8 anos, eu queria expressar aquela dor, né? De ter perdido meu grande amor. E aí eu sempre conto, até quando eu vou falar sobre meus livros, eu conto isso. Porque isso tem a ver com Deus também, com o ministério. A minha mãe, eu fiz um poema com meu pai. E eu musiquei o poema. E fiz um louvor para ele, uma canção que falava nele, na minha saudade, e em Deus curando essa saudade. E a minha mãe viu aquilo. Nossa, guria aí vai dar compositor. Comprou um... Porque minha mãe, assim, ó, ela não pregava evangelho. Ela não estava em cima dos cultos. Ela não louvava. Mas ela tinha aquela percepção espiritual, sabe? Aquela... Como é que eu vou dizer? Ela via as coisas de longe, assim, sabe? Sensível. Sensível, posso dizer que ela via. Ela era assim. E aí ela me deu um diário, muitas páginas, um diário bem desse azul do Grêmio? Da garrafa. Que fez eu tenho até hoje, só que tá tudo solto, assim, tá velho já, mas eu tenho guardado. E uma caneta e um gravadorzinho dos pequenininhos, aqueles, lembra que tinha com a mini fita? Sim. E deixava do lado da minha cama, na cômoda, assim. Quer dizer, quando Deus te der um louvor, tu escreve aí e tu grava a melodia aí. Até hoje eu faço isso, ó, com o celular, ó, a batida da bateria, eu faço tudo que vem na minha cabeça, eu faço com a boca e anoto num caderninho, depois eu junto a música, a letra com a melodia. Mas começou lá, quando eu tinha 8 anos, né, comecei a compor. E ali eu acho que Deus começou a ministrar, a pregar pra mim mesma, sabe? Que ali eu comecei a escrever coisas sobre Deus, o que ele era pra mim. E aí, indo à igreja, participando do louvor com os adolescentes, com os jovens, né? Ali Deus começou a ter um encontro comigo. E quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu me batizei nas águas. Porque, o que aconteceu? Eu percebi que quando eu estava na presença dele, eu era mais feliz do que em qualquer outro lugar. Foi assim. Eu sou feliz aqui com ele na casa dele. Ele me preenche. E foi isso aí. Foi bem assim, não foi nada, sabe, muito grande, muito espetacular. Foi assim mesmo. Eu sentia que pertinho de Jesus, quanto mais pertinho dele eu estava, melhor eu me sentia. As dores da adolescência, né? As dores parecem que eram menores. Eu dizia, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero estar. Aí acabei me batizando e seguindo com a minha mãe, servindo a Deus junto com a minha mãe. Olha, uma coisa que eu acho incrível que as pessoas que estão no ministério hoje, pastoras, pessoas que se batizaram com essa faixa etária da idade. 13, 14 anos, 15. Regula comigo. Então, tá nos anos 90. Eu estava dizendo esses dias, meu batismo tinha 196 pessoas. Aqui embaixo, aqui. Tanto batismal aqui. Eu fui os 170 e poucos. Imagina como é que estava a água. Imagina assim, era muita gente. Sedento, né? Para declarar que Jesus era rei. Então, a gente, quando aceita Jesus, assim, na adolescência, como tu diz assim, não é o espetáculo exterior, mas por dentro. Só Deus sabe o vazio que preencheu, né, professora? O vazio que a gente estava, e cada um tem o seu começo da história com Jesus, né? Mas o que impressiona mesmo. Por isso que eu perguntei, né? O encontro Betânia com Jesus. Porque ir à igreja é muito fácil ter um encontro ainda mais que amanhã. Jesus. Ouvir a voz dele, estar sensível, porque Deus fala de forma simples. Deus não fala em um barulho, no estardalhaço. Ele é tão simples.
É aquela voz que vem na madrugada, que, né, que faz você levantar, que faz você ter força, né? E você levanta inspirada. Pastor, eu acho que aquela falta do meu pai também ali, Deus se fez pai presente para mim. Porque Deus é pai, né? A paternidade de Deus, ela tem que ser restaurada na nossa vida. Por isso que eu vejo hoje a nossa geração, né? Deus trazendo isso, a paternidade. Quantas pessoas não querem saber, estão revoltadas, né? Mas quando a paternidade de Deus chega, porque Deus, ele é pai. E pai é o protetor. Pai é o primeiro amor, né, da sua filha, né? Eu sempre digo assim, né? Pai, a gente olha assim, e Deus está restaurando isso, eu vejo isso. E eu vejo isso e eu falo muito isso para os meus filhos. Né? E a gente precisa falar disso. Hoje a gente parece que virou algo tão supérfluo. Não é descartável, porque o cristão, nós vivemos sob os princípios de Deus. E precisamos continuar e defender os princípios de Deus. Missionário, agora tem a pergunta do Emanuel, que quando já mandaram as perguntas aqui, ó. Aqui, ó, uma pergunta, mas bem interessante, que eles são bem inteligentes aqui, ó. Quando você percebeu que a música era uma área que Deus queria te usar? Lá atrás. Quando tu diz assim, todo mundo tem um começo com música, né? Eu vou falar, e talvez isso que eu vou falar vai se encaixar em várias outras perguntas que você pode fazer. Sim, não tem problema. Mas aí já vai ficar respondido. Vocês lembram do pastor da Carmen Petrocelli, o pastor Jorge? Sim, aqui do Brasil. Eu fui criada junto com o Wagner e com o Robson. Sim. Meus grandes amigos. Brigadiano é Gramado. Músicos maravilhosos. O Robson é excelente, e agora casou com a Fernanda, que canta uma bênção, né? A Aline Barros 2, que eu chamo ela. Bom, quando o pastor Jorge tinha uma igreja, eu não lembro o endereço, era lá para cima da CIS Brasil, lá para os lados até que eu moro. Eu fui num culto lá cantar, eu acho que eu não sei se eu tinha uns 15 anos, 16, eu não lembro. Eu fui cantar num culto lá, um culto pela tarde, né? Ele e a Carmen me convidaram, eu fui com a minha mãe, sentamos e fiquei esperando a hora de eu cantar. Cantei, ministrei 2 louvores, fui pro meu lugar novamente. Terminou o culto, teve a pregação, terminou o culto. No final, um senhor idoso levantou e pediu a oportunidade. E ele, em lágrimas, falou que antes de sair de casa, ele disse para Deus que era o último culto que ele ia ir e que na volta do culto ele ia tirar a vida dele. E que depois que eu cantei aqueles louvores, que Deus falou profundamente com ele que ele não ia tirar a vida dele. Que ele ia prosseguir, que ele ia seguir. Aquilo ali, eu era uma menina, né? Eu era uma menina que até hoje isso me emociona muito. Porque ali eu vi o poder do louvor. O poder do louvor. Graças a Deus, ele desistiu, né, de tirar a vida. Então, pra mim, né, que eu era uma menina, adolescente, eu fiquei muito tocada com aquilo. Muito tocada. Eu acho que eu respondi. Respondeu, né? Pode, pastora, pode. Respondeu, porque esse é o louvor. A excelência do louvor. Que você canta para o rei, e o rei vem, né, com a resposta e quebra corações de gelo, quebra toda a perspectiva, quebra aquela barreira que a pessoa vem para o culto. E eu sempre, né, a gente fala muito sobre isso, a importância, porque nós oramos muito para os ministros de louvores. Que é uma área da igreja que é mais atacada, porque, né? Porque sabe que é o quebra-gelo. Ele faz, né, a abertura e a palavra de Deus vem. E é o louvor, e ele quebra cadeias. Pessoas são libertas ali no louvor. E aí a palavra vem e segue fazendo, né, confirmando. Por isso que eu acredito. Eu sempre acreditei. Poder, né, eu acredito que o louvor ele é um rio. Exatamente. E ele flui de maneiras inimagináveis. A gente sempre diz assim, ó, a maioria dos demônios que entram no culto, eles têm que sair na hora do louvor. E eles são expulsos na hora do louvor. E a gente tem tido muitas experiências com pessoas que ficam até em demoneio na hora do louvor. Porque há poder no louvor. O louvor ele tem esse poder dele. E o Espírito Santo, ele trabalha, por exemplo, na área no mais profundo do ser da pessoa, como diz assim, ó, ele estava
queria tirar a sua vida. Mas ao momento que o louvor ele entra no coração de uma pessoa, o Espírito Santo, ele vai caminhar dentro do coração da pessoa. E ele vai fazer a obra dele. E isso é o chamado do Ministério do Louvor. É tocar corações. Eu lembro que eu fui para casa naquele dia pensando assim, meu Deus, eu ajudei ele através do teu Espírito. E eu lembro que eu pensei, eu quero continuar fazendo isso. Eu quero ajudar as pessoas. E o louvor, ele ajuda. O louvor, ele é terapêutico. O louvor, ele alegra. Por isso que a Bíblia fala, né? Aquele que está triste, que cante louvores. É verdade. Ele anima também. Vocês não acham assim? Vou perguntar para vocês. Aqui não é nem pergunta, me veio aqui. Tem muita gente depressiva que nos ouve, sabe? E às vezes eu sempre digo para toda pessoa que tem problema, que chora em casa e coisa assim, tenta colocar um louvor dentro da tua casa. Qual é a música aqui? Qual é o estilo musical que toca na tua casa? Se a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, quando tu estiver tocando louvor na tua casa, Deus vai ir. Ele vai manifestar a presença dele lá, ele vai fazer um milagre. Aonde tu estiver, Deus ele vai estar fazendo algo. A gente está aqui na igreja, né, pastora? Nos nossos 100 dias de oração. Então a gente está 100 dias, todo dia a gente tem uma palavra, todos. E hoje a gente é o 16º dia, se eu não me engano. Então todos os dias a gente tem uma palavra que a gente está lendo, está orando sobre isso aí. E a gente já começou a notar que tem uma mudança na igreja. Uma mudança no número de pessoas, na adoração, no louvor. Deus tem trabalhado nessas áreas. Na atmosfera da igreja. Entendeu? E nós vamos até a Páscoa. Nós vamos até a Páscoa, assim, todos os dias. Todos os dias tem uma palavra. E as pessoas estão contando testemunhos todos os dias de milagres. Mas aí é que entra o louvor. Mas para ter louvor, nós precisamos de algo assim, ó, que é vida no lar. Porque nós não somos musiquinho de bar. A gente não tem cerveja no altar. A gente ministra num lugar que a gente faz sacrifícios de louvor. E nós vemos uma geração que não tem tanto compromisso assim. Uma geração que pensa que vai cantar e fazer as coisas tudo errado lá fora e pensa que não vão ser cobrados e que vai dar tudo certo, e não vai dar tudo certo. A gente sabe que a caminhada de louvor ela é dura e tem muita crítica, né? E como eu toco há uns 20 e poucos anos na igreja, eu sei o que é crítica. Eu sou do tempo que levava escrevia um cartinho pro pessoal do louvor, ó. A gente nunca aceitou muito esse negócio, né? Canta tal hino, aí a gente pega com as gatas. Não faz sentido a gente fazer isso aí, né? Mas, tá muito baixo, tá muito alto, é desafinada. Como é que tu lida com essa situação assim? Já teve um músico que não era crente tocando contigo também? Já teve? Já. Principalmente quando é gravação em estúdio, né? Não. Escolhe os textos do estúdio. Eu estou dizendo da igreja. Não é para te citar nome, em nome de Jesus. Mas todos nós tivemos isso aí na nossa vida, né? E como lidar com isso? Eu tenho que botar um pouco de polêmica, senão não enganar. Como lidar com as críticas ou com os... Os dois. Bom, eu acho que tudo que envolve pessoas é sempre muito difícil de lidar. Lidar com pessoas é o que tem de mais difícil no mundo, eu acho, né? E eu acho que cada um tem que cuidar da sua intimidade com Deus, né? E eu acho que eu sempre digo um pouco assim, ó, mesmo se o colega do meu lado, né, não tá com intimidade com Deus, que eu possa estar, que através de mim possa fluir alguma coisa boa, né, para quem está ali naquela igreja me ouvindo. Sobre críticas, eu sempre recebi críticas. Primeiro, eu comecei a cantar Shirley Carvalhais sendo contralto. Uma contralto que cantava Shirley. Eu destruí minhas cordas vocais quando eu cheguei. Fiquei mocinha, assim, eu não tinha mais voz. Muitos cabos nas cordas vocais eu destruía cantando os agudos da Shirley Carvalhais, com os playbacks originais na época. Né? Então, assim, eu recebia muita crítica. E também porque a minha voz, eu não tenho um timbre ótimo, daquele timbre que tu escuta. Nossa, bota a cantar. Tu canta muito, Betânia. O meu timbre não é. Meu timbre é tipo eu falando, é muito normal. Meu timbre é muito normal. Até aconteceu, eu sempre, depois que meu irmão foi pro Rio de Janeiro e eu perdi a mãe, eu sempre ia pra lá. Passava 40, 50 dias no Rio de Janeiro com meu irmão nas férias.
E numa dessas eu fui numa gravadora muito famosa, gospel. Fui lá no Rio de Janeiro e levei uma fitinha, eu cantando e mostrei. E a resposta que eu ouvi é: olha, querida, até que tu é afinada, mas a tua voz não é comercial, a gente não se interessa. E realmente a minha voz não é nada comercial. Um abraço para o MK que tá te ouvindo, tá? Não é uma voz que as pessoas... Eu preciso comprar o CD, na época era CD. Preciso comprar o CD da Bethânia, meu Deus, que voz. Não é. Eu gravei, foi um fracasso. Olha, eu vendi só pra parente. Vendi também. Os guri gravam, no Fedivan tem as minhas músicas lá e prometeu. Não é pra botar a Juca, ele gosta de colocar as coisas. Tem as músicas em hebraico que é muito bonita, né? Não é pra colocar. Então, a crítica ela faz parte pra gente crescer, né? Sempre. Eu já cantei com um grupo de louvor na igreja e vi lindo. Né? Outras jovens que cantavam muito bem, rindo de mim. Aquilo me machucava muito. Hoje em dia nenhuma crítica me machuca, hoje em dia eu não me importo. Eu me importo com o que ele pensa de mim, eu dou o meu melhor, né? Se eu tô ruim da garganta eu não canto, se eu tô melhorzinho eu dou o meu melhor, né? E hoje eu entendo por que eu tenho esse timbre. Se eu tivesse um timbre maravilhoso do jeito que eu queria ter, eu estaria por aí cantando ópera. Se eu tivesse um timbre Aline Barros, eu estaria no grupo cantando adoração, tá? Se eu tivesse um timbre, deixa eu ver de quem, sei lá, mais forte, assim, eu estaria nos cultos de fogo cantando. Só que eu tô cantando para crianças. E as crianças conseguem acompanhar, assim, ó, com perfeição. Eu acho que o contralto serve mais para... O meu tom de voz e o meu timbre. As crianças cantam iguaizinhas a mim. Então, lá atrás, o Senhor já sabia que eu ia lançar livros e que eu ia gravar música. E as crianças iam me acompanhar. Então, eu sou grata pelo dom que Ele me deu, cada um, né, no seu quadrado. Cada um no seu dom, no lugarzinho. Eu não invado o teu lugar, não invado o meu. Cada um no seu lugar, fazendo obra de Deus, para a gente alcançar todos os lugares. Eu vejo assim. Então, crítica hoje em dia não me atinge. Eu sei quem eu sou em Cristo e para que Ele me chamou. E isso aí de saber o seu quadrado, a gente fala na escola dominical isso aí, né? A gente está sempre falando sobre isso aí. Nós estudamos sobre o corpo de Cristo e rendeu. Porque é só olhar para o corpo. O corpo é diferente. Mas todo ele tem a sua função no reino. Ninguém é indispensável no reino. E às vezes não está fluindo porque alguém está fora do seu quadrado. O nariz não vai conseguir alcançar o que a mão alcança. Não tem que ser quem não é. Sabe o que eu digo assim, ó, já tem uma Ana Paula Valadão. Já existe a Ana Paula. Já existe, Ela não precisa de outra. Não, o mundo não precisa de outra. A gente sempre diz, não, já tem Carlos Roberto. Deus, uma coisa que sempre me tocou muito foi assim, ó, Deus não usa ninguém com armadura errada. Quando Davi coloca a armadura de Saul, ele não consegue caminhar. Então, aquela coisa, a armadura de Davi, ela não te promove, de Saul, ela não te promove, ela te paralisa. Que palavra! Ela te paralisa. Então, é um rap, tá? Não é meu, não, mas dá uma pregação de 2 horas. Dá. Então, às vezes eu faço Golias, cara. Esses dias não deu certo. Eu botei um Golias pra pregar, falou em línguas, Golias. Foi um horror. Não dá Golias. Tá, mas eu vou testar. Assim, ó. Então, quando a gente se torna outra pessoa, Deus não quer usar cópias. E louvor tá cheio de cópia. Nas igrejas tem cheio de cópia. Gente tentando copiar um fulano. O que nós buscamos hoje é uma identidade musical. O que mais Deus quer usar a gente do jeito que a gente é. Uns mais elétricos, outros mais quietinhos, outros mais... Eu sou cheia de limites vocais, limites musicais. Eu sou cheia. Então eu trabalho dentro das minhas limitações e tem as pessoas certas que Deus vai atingir. Aqui, ó. Deixa eu mostrar o som. Mostra pra lá. Pra cá pros guris. Somos lindos, ó. Sobre uma menina que ela questiona a cor da pele dela. Eu falo sobre racismo, eu falo sobre inclusão e falo sobre a criação, que somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Falo sobre a Bíblia também, né? E a música, olha só. Somos lindos, não importa o jeito, a cor ou o dom. Somos lindos, somos feitos à imagem do bom Criador. Com essa voz aqui, todas as crianças cantam. É um tom baixo que eu canto, eu sou contralto, todas cantam junto, sabe?
Se eu vou talvez com outro tipo de voz, talvez não consigam. Como eu já vi CDs de cantoras maravilhosas, mas elas inventam de fazer o Kids, o CD Kids, a música Kids, com aquela voz que elas cantam hino de fogo nas igrejas. Perde todo o propósito para as crianças. Perde o propósito. E aí, não é todos os cantores que conseguem fazer, né? Tem uns que não ficaram legal mesmo assim. Sim. Sabe? Talvez os mais conhecidinhos. Eu acho que a Aline Barros conseguiu atingir bastante gente nesse. Né? A Aline Barros e o Diante do Trono. Por ser o Diante do Trono, mesmo a Ana Paula sendo soprano quase lírico, né? Mas ela faz bem, como é que eu vou dizer? Parece que fica mastigado o jeito que ela e bota um monte de criança para cantar junto. E crianças, aquele peso vocal infantil junto, muito pesado o vocal fica, né? Então, isso é que a gente te gosta. Mas vamos partir por uma coisa de composição, tá? Como é que nasce uma melodia? Como é que nasce uma composição no teu coração? Tá. Eu componho um pouquinho. Tá? Mas eu componho tudo uma vez só. Tá. Me vem tudo junto, misturado e eu consigo. Mas assim, cada pessoa tem uma maneira de compor. Tá? Eu sei que é meio difícil de dizer porque às vezes é muito íntimo isso aí, né? Mas cada um tem um. Como é que nasce uma melodia no teu coração? Tá. Vou falar um pouquinho sobre aquela música lá com 8 anos de idade, que foi a primeira que eu fiz com meu pai. Escuta essa melodia. Vai, saudade, voe como um passarinho que foge do seu ninho, sem saber se vai voltar. Vai, saudade que machuca no meu peito, vai voando contra o vento, e não disse vai voltar. É uma melodia infantil? Não, né? Deus me deu ela prontinha, uma menina de 8 anos. Então, essa aí brotou daquela dor da saudade do meu pai, né? E ali eu falo que Deus recolheu ele, que era uma rosa do jardim de Deus e tudo. Então, foi da dor. E acho que todas as outras depois vieram de dores, sempre de dores, assim. Um dia eu estava muito preocupada, e aí veio uma canção que depois eu gravei com a minha filha, que é... Agora não lembro. Perdeu um branco. Mas assim, a solução, porque eu tava, daquela ansiedade que eu tava, a solução veio toda na letra. Eu lembro que eu tava tomando banho, lavando o cabelo, e começou a vir toda a melodia, a letra. E aí eu acho que eu saí com shampoo do banho, eu não posso sair ligeira, eu botei um roupão e fui lá escrever e gravar no celular. Senão eu tinha medo de esquecer, né? Então veio junto. Mas teve outras que não vieram juntas, que veio. Eu sonhei com a melodia, às vezes eu sonho, eu acordo com um ritmo diferente. E aí depois de muitos dias vem uma letra. Eu ouço uma pregação, por exemplo, na igreja, eu chego em casa, vem a letra com o assunto daquela pregação que eu ouvi. Eu acho que depende do momento. Mas a maioria são de indagações minhas, de orações que eu fiz, de ansiedades, de preocupações. Isso aí, pastor. Olha só. É o que eu digo, a essência, né? É a essência. Mas eu vejo que todo o adorador, ele tem essa sensibilidade. Eu acho que quando ele não está compondo, a alma dele está gritando. E o rei, né, vem e nos dá, não dá pronto, ele te dá a melodia, né, te dá a introdução e você cria, né? E eu acho tão lindo isso, Deus olhou para o ser humano vazio de barro e foi lá e soprou. E aí a gente vê assim, nós nos olhamos, somos tão limitados, Senhor. E o Senhor está nos dando algo tão grandioso. Mas quando a gente descobre para quem que nós fomos chamados, e para que público fomos chamados, ninguém para, mas... Porque aí o reino de Deus flui. O reino de Deus flui, né? E eu ouço, eu vejo muitos filmes de crianças, né? Com meu filho. E eu vi essa do Davi, né? Do Davi, do podcast, quando tinha uma outra situação de uma criança, a criança estava com medo de tocar, ela estava com medo do público, estava com medo da crítica. E isso na criança, né? Se você criticar uma criança, você rir de uma criança porque ela se expressou errado, né? Você paralisa aquela criança e ela, né, esquece, né? E aí diz ali o louvor, o Davi criança, ali desenho, diz assim, eu toco para Deus, e você?
Para quem você toca? Ai, Aquilo me tocou, eu disse, tu viu, meu filho? É isso Deus dizendo para nós, né? Ele está dizendo para nós, para quem você faz, para quem você toca, para quem você está. Porque primeiramente todo louvor que tu recebe é para Ele. Depois que Ele recebe, Ele volta. Dependendo do louvor, já teve algum louvor que você fez? Melodia que você fez e Deus ficou igual a adoração do Asaf? Não deixou você compartilhar com mais ninguém? Tem? Tem louvores que o Senhor toma, né? É verdade. E não pega para ele. E Asaf não tem. E tem canções que às vezes ficam anos assim, ó, guardadas. Senhor, para que letra vai ser essa melodia e fica guardada depois, no momento certo? Tem um outro livro aqui, ó, que eu quero que ela fale. Eu estava lendo aqui, ó, A Ponte para a Felicidade. Fala aí, mostra para os meninos ali. Por isso. Sem dormir aí, em nome de Jesus, viu? Sem dormir aí. Fala aí, eu estava lendo ali na introdução. Sabe por que não? Deixa eu só fazer um ato. Sabe por que não dormi? Porque no primeiro podcast nos aconteceu, a gente dormiu realmente na mesma sono. Tá. Não. Ele dormiu e ele fez pior. Ele roncou. Cara do céu, foi uma coisa constrangedora. Assim, eu fiquei com tanta vergonha da pessoa que estava incomodada, porque ele dormiu em cima do equipamento, cara. Então, cada vez que a gente fala isso aí, agora, eu digo assim, em nome de Jesus, vocês vão lá e durmam antes, venham antes, eles estão desde cedinho aqui, tá? Desde as 5 horas eles estão arrumaram para receber tudo aqui. E eles são bênçãos, mas não pode dormir, tá bom? Tem que estar acordadinho. Tem que deixar depois do almoço. Senão pode ser, senão eu vou ser cancelado. Vai lá. A ponte para a felicidade. Consegue filmar bem aí, Manuel? Tá? Isso, pode filmar aí. A gente vê muito nas escolas, né, nos lugares onde tem muita criança, a gente sempre vê bullying, né? A gente vê muito bullying, a gente vê brigas, muita confusão entre as crianças, falta de empatia, né? Eu, como tenho meu filho atípico, né? Então, eu falo muito sobre empatia e a gente vê muito isso. Mas nós, como cristãos, a gente sabe que tudo isso é falta de amor, né? E do amor verdadeiro. O João tinha que escrever alguma coisa sobre o amor de Deus. E ele ouve, né? Quando é decoração, que ele sabe que é para ele escuta. E eu dormi. Eu falei isso e fui dormir. No outro dia eu amanheci com essa historinha na minha cabeça, que é baseada em 1 Coríntios 13, ali, onde o Senhor coloca para nós as características do amor, né? E aí, essa historinha, né? A raposinha tá atrás, ela quer saber como é que é o amor, onde é que ele mora. E aí, as características do amor ali, descritas na Bíblia, estão dispostas aqui no livro, né, nos versos, de maneira muito sutil. Muito sutil. Tem mais um livro pra gente divulgar aí? Tem. Vamos falar dos livros. Esse aí, aqui, da Zebra, olha só. A Zebrazilda, essa história vem pronta. Eu vou sempre a Caxias uma vez ao ano, fico um mês lá com meu filho, para ele fazer intensivo de fisioterapia. E numa dessas idas, ele já tinha dormido, já era de tardezinha, já tinha feito todas as sessões dele. Tínhamos tomado banho, jantado, e eu estava lá no hotel sentada na cama, com preguiça, assim, pensando na vida. E lembrei de algo quando ele era menor. Eu estava no aniversário com ele, todas as crianças correndo, brincando e jogando futebol. E eu olhei para o meu filho e pensei assim, como será que ele se sente vendo, né? Ele vibra vendo os amigos dele jogando futebol, correndo. Mas eu pensei, como será que ele se sente, né, vendo os outros e ele não pode levantar e sair jogando também. E na mesma hora veio aquela voz que eu sei que foi do Espírito Santo, mas veio aqui no meu peito e disse, ele é uma zebra sem lista. Eu digo, que frase é essa? Isso não é de Deus, olha, ele é uma zebra sem lista. E eu olhei pro meu filho e guardei aquilo por anos. E aí quando eu estava, acho que em 2022, eu estava em Caxias, ou 2021, não lembro, e aí eu entendi aquela frase porque naquele momento que eu estava lá descansando no hotel com meu filho, veio parece que descia assim, ó, do céu, todos os versos, e toda essa historinha desceu pronta assim. E aí eu coloquei no papel. E é sobre inclusão. Essa aqui ó, veio pronta assim, porque eu digo que foi o primeiro para Deus me dar coragem para seguir escrevendo.
E aí esse aqui, eu fiz um propósito com Deus que nem um livro meu eu ia deixar passar sem colocar o nome dele ou alguma coisa sobre o amor dele para as crianças. E aí esse aqui só tem uma frase, né, que diz: o diferente é normal, Deus te fez especial. Eu sempre vou, nem que sejam os agradecimentos, eu sempre vou falar nele nos meus livros. Foi o propósito que eu fiz e estou cumprindo até hoje, graças a Deus. Sim. Tem outro aqui. Tem outro agora aqui, Isso, ó. O balde. Fala pra nós. O balde é sobre as enchentes aqui do Rio Grande do Sul. É? Eu estava lá na fazenda dos meus compadres e o meu afilhado olhando a chuva, bem pequenininho, o Ícaro. E o Ícaro disse assim: Dinda, que monte de chuva, que monte de água, Dinda. Eu vou pegar um balde e vou guardar toda essa chuva. E aí eu dei um beijinho nele e entrei, e aí eu fiquei pensando, por que o Ícaro quer guardar um monte de chuva dentro de um balde? E aí depois eu voltei pra cidade, né? E aí já veio a historinha. E aí eu escrevi a historinha. E aí aqui no final ele fala, né? Eu tô sem óculos. É complicado. Ó, 40 a mais é complicado. Eu tô bravo com a cigarra, tá? Eu tô bravo com a cigarra. 40 a mais é complicado. Ele tá pedindo, ele pede o tempo inteiro um balde pros pais dele, porque ele quer guardar aquele monte de chuva, ele não quer ver ninguém sem casa, ele não quer ver as pessoas tristes sem um lar, e assim ele vai dizendo por que ele quer um balde. E aí no final ele pede um balde emborcado, ó. Preciso também do balde emborcado para subir nele e cochichar com Deus. Se isso tudo foi um recado, nos conduza de volta aos caminhos seus. E aí as profs trabalham em sala de aula sobre valores com as crianças. Que valores é esse? Isso tudo foi um recado, nos conduza de volta aos caminhos seus. Que caminhos de Deus que talvez a gente tenha abandonado. E aí fala até sobre o meio ambiente, dá pra falar, né? Sobre a gente não cuidar do meio ambiente, sobre a maldade que está no mundo. Caminhos, né, que vão ao oposto do que Deus quer que a gente vá. E aí, agora ela falando, eu lembrei que o vaso, né? Dele foi um balde, uma criança, mas somos vasos. E o vaso, para transbordar, ele tem que estar cheio da essência de Deus, do Espírito Santo. Livros aí, né? Isso. Maravilhosos. Conseguiu colocar todos aí, Cris, aí? Colocaram todos vai os ficar livros. Todos ali na nós vamos colocar na descrição depois ali, quem quiser adquirir, entendeu? Aí é só entrar direto com ela aí, com a Betânia, até para a escola bíblica infantil. Para a escola bíblica, isso, é. E agregue a um presente a uma criança. Isso, aí, coloque, a gente né? já vai fazer, a gente tem aqui, a minha mãe que é coordenadora aqui de criança, já vamos passar também para ela. Obrigada. Tá bom? Lindo, né? Aqui, agora vamos voltando um pouquinho, como é da música também, nós vamos, eu preparei um pouco mais para a música aqui. Olha aqui, eu tenho algumas perguntas bem interessantes aqui sobre música aqui, ó. É a 12? É isso mesmo que eu ia dizer, porque o que é adoração verdadeira para você? Agora nós vamos entrar num tema bem pesado. Adoração no louvor. A gente tem primeiro saber o que é louvor. Significado do louvor. Louvor é elogio. Quando nós louvamos, nós estamos elogiando a Deus. Então, adorar a Deus é elogiar a Ele. Só que não é só com a guitarra, com a bateria, com o microfone, com a nossa voz, né? A gente pode elogiar a Deus no nosso modo de agir com as pessoas, no perdão que a gente libera. Isso também é louvor, eu penso assim. Tem uma experiência que eu passei no supermercado de uma irmã que na igreja ela era fogo, né? E aí ela estava na fila do mercado e eu estava atrás dela, ela não viu. E a moça do caixa errou o troco, deu o troco para menos dela. E ela espraguejou aquela moça e falou coisas horríveis. Ali ela já não estava louvando a Deus. Não adianta depois ir para o público cantar. Então, adoração para mim é elogiar a Deus, é louvar e é elogiar a Deus, mas em tudo na vida, não só. Porque ali é um complemento. A gente tem que ser o adorador na rua, em casa, né? É tão difícil dentro de casa com os nossos. É tão fácil perder a paciência até com o filho, né? Gritar com o filho. Mas ali, se a gente adora ali, aí vai ficar muito fácil chegar no púlpito e adorar. Porque ali é uma extensão da adoração. Aí ali a gente já vai usar os nossos dons em favor do outro, né? E para elogiar Deus ali, na igreja, com os irmãos.
Mas eu acho que começa no dia a dia. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Quando Deus está falando com a mulher samaritana. Está falando com a mulher, a esposa de Jacó, né? Ele está falando, Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito de verdade. Primeiro, procura verdadeiros. Deus procura. E aí, por que essa verdade? Sempre a gente diz, né, assim, a gente tem que cantar a verdade. Porque a verdade ela tem o poder de transformar as situações. A gente falou de cantores aqui, a gente está falando de composição, e é uma verdade. E agora Deus procura a pessoa, e aonde que Deus olha isso? O profundo do coração do ser humano, né? Ele olha para a gente e pensa assim, olha, eu vou ver como é que está o coração dele. Porque é muito fácil cantar de boca para fora. E a gente sabe que tem muita gente maravilhosa e bonita. Que estão só pela técnica, né? Vou cantar hoje, mostrar minha técnica. E não é a técnica que vai fazer a diferença. Vai fazer o céu descer. É a adoração verdadeira. Que Deus vai vir receber. Deus recebe, o Espírito Santo vem e toca nas vidas e transforma, e é aqueles milagres de desistir do suicídio. Exatamente. Claro que nós cremos no equilíbrio das coisas. A gente, por exemplo, assim, então quer dizer que se eu só cantar e eu tiver unção, Deus vai me usar? Ele vai. Mas eu procuro melhorar sempre. Mas aí é o que a gente falou sobre cada um saber o seu lugar. O seu limite, o seu lugar. Tem gente que foi chamado para pregar que não é para estar no grupo do louvor. E o que quer ser metendo? O que é sair? Eu vou dizer para você que não canta nada, que está atrapalhando o louvor da tua igreja aí, que não consegue afinar, sai. Não é o teu lugar. Sai. Ou em você, que às vezes sabe o que acontece? Deus chamou às vezes para ser um baita de um diácono na igreja. Mas aí ele acha que ele tem dom. Por isso que ele diz assim, cada um fique com o seu vaso. Guarde o seu vaso. Não, nós somos o corpo de Cristo. A igreja às vezes tem problema, não é verdade? Não só no louvor, em todas as áreas, né? Porque a pessoa não se achou ainda. Não se achou. E o nosso trabalho na igreja e a primeira coisa que a pessoa tem que ser, qual é o teu chamado? O Miles Moore, que é um dos maiores pregadores do mundo, ele dizia assim, quanto mais cedo na tua vida tu descobrir o sentido dela, mais fácil de tu ser feliz. O grande problema é esse. As pessoas vivem 20 anos dentro da igreja e não sabem por que estão aqui. Não conhecem o seu propósito. Não conhecem o seu propósito. Estão caminhando e vão para o céu, tá? Vão para o céu, mas não aceitou o chamado ainda, né, pastor? Não chamou. Nós estamos numa geração, que diz assim, de gente medrosa. Tá? Nunca teve uma geração que foi tão fácil ser crente, mas uma geração medrosa. De crente medrosa, de crente 007, né, escondido, que tem medo, medroso, assim, os guris são valentes, cara. Nós temos uns que os guris são valentes. Nós temos gente valente, mas nós temos muita gente valente. E eu não estou falando de igreja nenhuma, estou falando do todo, tá? De todo o corpo, de gente medrosa. A geração dos nossos pais eram valentes. Os tempos difíceis fez crentes fortes. Sabe? Crentes fortes que cantavam. Por exemplo, ou Maravilha, quando a gente cantava só com playback, né? E cantava só com playback. Não tinha música, pegava playback. Não tinha música. Uma igreja não tinha música. Uma igreja não tinha. E tu tinha que. Olha, tinha tanta gente para cantar no louvor, porque lá na terceira era um playback por culto só, ninguém mais cantava. Então tu tinha que esperar um mês. Então tu tem um mês para ensaiar. E aí, se tu errar, tu fica 3 meses sem cantar. Ou ninguém vai errar também. Você errou, você prepara um mês, aí tu ia com uma tremenda para cantar. Mas o que eu estou dizendo assim, ó, os tempos difíceis forjaram crentes verdadeiros. A gente aqui parece que no quadrado a gente é meio raiz, assim, meio. Às vezes a gente pega um pouco pesado nessa área, né? Mas o que a gente sabe o que é? A gente tem que voltar à essência. A gente estava falando de corinhos, de louvores, assim, ó, mas só que isso tem um efeito. E nisso que nós vamos falar agora, porque eu te falei que a gente falar sobre worship e tudo isso aí, né? Tem esse novo movimento que a gente está
está vivendo na igreja, que são louvores de uma estrofe só, com um refrãozinho bem pequenininho, com 3 acordes, uma pobreza musical terrível, entendeu? Terrível, com 3 acordes e um pad que faz e fica o tempo inteiro. E eu tenho receio que isso atrapalhe a formação musical dos próximos músicos. Faz um corte disso aí, pode fazer um corte sem ser legal, entendeu? Porque vão me xingar pra caramba, mas já xingam mesmo, então não tem problema. Mas tem gente que diz assim, olha, e outra coisa, Deus usa essas coisas. Mas como é que é a tua relação hoje com esses hinos novos? Sendo que eu também sou de R&B, tá? Eu gosto de R&B. Da Chile. Não, sabe que a Chile nunca foi muito a minha praia. Eu nunca tive muita coisa da Chile. Eu fui ter com a Chile uns 10 anos pra cá. Sabe quem é que era a minha? A minha era a Dalvinha. A minha era a Raíssa Ravel. A minha era a Mara Lima. Mas Raíssa Ravel, eu conheço quando era o LP da Raíssa. Separado, né? Sim. E o Ravel eu só tinha fita, porque a gente era pobre, então não tinha como comprar os dois discos. Quando eu aceitei, Jesus me deu um presente, uma fita do Ravel. Olha, ninguém sabe disso aí. Ó. Ganhei uma fita do Ravel. A outra eu não lembro de quem eu ganhei. Mas a do Ravel eu tenho certeza que é. Como é que é a tua relação com a música contemporânea evangélica hoje? E se tu ouve, né? Se tu não ouve, também tu não vou te responder só. Eu escuto muito, muito. E no carro também eu tô sempre com louvor. Eu vou te responder numa frase. Eu retenho o que é bom. Eu retenho o que é bom. Não tenho o que fazer, porque tudo evolui, tudo vai mudando. A vida é uma constante metamorfose, né? Tudo está mudando. E dentro das igrejas, dentro do louvor também, tudo está mudando. Até a maneira dos músicos, né? Tocarem, está muito diferente. Pensa nos bateristas, nos baixistas de antigamente e de agora, né? Como mudou. Então, assim, eu acho que eu não toco nada, mas eu tudo, né? Quando eu era criança, eu ia na igreja, eu ficava ouvindo um por um, assim, ó. O que o baixo tá fazendo? Porque sempre eu gosto muito, muito de instrumentos musicais. E eu retenho o que é bom, né? E eu acho que a gente tem que respeitar também essa geração. Porque é um novo tempo, né? Deus está levantando pessoas com uma maneira diferente de adorar. Eu acho que só não podem sair do propósito. O propósito tem que ser adorar, exaltar, elogiar Deus. E como cuidar dessa geração? Eu faço pergunta para vocês aqui. Como é que a gente cuida dessa geração? Como é que... Nunca foi difícil. Porque a gente foi formado musicalmente de um jeito completamente diferente. Entendeu? Musicalmente diferente. E hoje eles têm um pensamento musical diferente. Entendeu? A gente foi chamado na época para tocar um instrumento. Só um. Hoje tu vê que eles amam tocar vários ao mesmo tempo. Aí às vezes tu vai ver os caras tocam 4, 5 instrumentos, entendeu? E é o jeito de hoje das coisas funcionarem, né? Tudo tá mais prático, né? E outra também, a gente não tinha acesso, né? A gente não tinha, obrigado pelo barulho. Nós não vai sair, fica tranquilo. A gente não tinha tanto acesso à música. Agora até online tem aula. Sim. Hoje está mais fácil um pouco, né? A minha filha estava estudando teclado, agora ela parou. Ela era tecladista dos adolescentes ali da Assembleia. Agora ela parou de estudar, mas acho que ela vai voltar. E eu fiquei apavorada porque eu fui acompanhar as aulas. Era lá em casa, ela tem o teclado dela, lá em casa as aulas. Meu Deus, agora é só umas letrinhas. Eram umas letrinhas soltas assim, ela tocando. E eu fiquei apavorada. Quando eu estudei teclado há muitos anos atrás, eram aquelas partituras enormes, difíceis. E, meu Deus, não tem mais isso. Não? Como assim? Eu fiquei apavorada. Como assim não toca Diante do Trono 1? Como assim não toca Vitória na Cruz? Era só as letrinhas, é o D, o E, o F. De como com baixo em D, com baixo em C, com baixo... eu não sabia que estava assim. Eu fui descobrir nas aulas de música, o Alfeuzinho dando aula para Maria. Falei com ele esses dias. O Alfeuzinho é uma benção. Falei, ele está me ajudando numa missão. Ele está me ajudando numa missão aí difícil, mas já me ajudou, já me abençoou. Já. Um abraço ao Alfeu. Alfeu é Alfeu Menezes e Fabi, um abraço. Esses
O Alessandro, que nunca mais eu vi também. Lembra do Alessandro? Não. Cantava. Sara minha vida, Espírito. Vou cantar, eu sou do tempo do CD dos Guri, lá da Igreja da Paz, lá conheço todos eles. O Alessandro não lembro. Alessandro, que era o cantor, Eu acho que ele que gravou aquela vez que eles gravaram, né? Exatamente. Eu lembro. Que gravou. Eu lembro do timbre dele. O baterista era aqui da sede, que era o Daniel. Era o Daniel? Baixista. Não, o baterista. O baterista é o Daniel também. São dois Daniel, Eu né? conheço Só que os o dois. Danielzinho é o mais velho do que os Guri. O Danielzinho já falou. É o irmão do... Danielzinho é da minha idade. Os Guri eu acho que são até mais velhos. Os Guri eu acho que o mais novo. Uma massa, não sei. Só perguntando pro Rodrigo, dos Guri daquela época. Eles são tudo dessa mesma idade. E então, tudo isso aí, assim, ó, a gente está falando da importância de entender esse novo momento da igreja. Entendeu? Às vezes, por exemplo, as músicas são menores. As músicas, né, são bem pequenininhas mesmo, assim, né? Então, como os pregadores também de hoje vão se adaptar a essas músicas? Porque pra gente que prega também é difícil. Entendeu? É difícil porque a música é bem, assim, o arranjo é menor. Tudo isso. E como a gente agora vai lidar, por exemplo, com a música em público hoje. Entendeu? Os cientistas estão dizendo que até essa geração está assim até por causa do uso excessivo da internet, dos celulares, né? Que, por exemplo, um jovem, um adolescente não consegue ficar tanto tempo focado num vídeo, numa música, numa palestra, como antigamente. E por isso as músicas também estão cada vez menores, para eles conseguirem focar. Cabe no Reels, né? Isso. Cabe Tem no que Reels. caber no Reels. Isso mesmo. Tem que caber em 30 segundos. Isso, Né? Ouve a exatamente. música inteira em 30 segundos. Até conversei com o Danielzinho Rodrigues sobre isso quando ele veio em Alegrete no ano passado. Ou quando ele vinha aqui, ele é convidado nosso, viu, para participar aqui. Mas eu quero trazer ele e o Ganso. Imagina ele, vai ser uma maravilha. Muito legal. Eu quero convidar toda Diversão, a Betel né? que vir aqui. Diversão e conhecimento. Meu Deus do céu, esse é uma coisa incrível. E os guris vamos começar a contar a história e aí vai ter que ser às 3 da tarde. Tá? Eu já sei que Para anoitecerem falando. Mas isso é muito importante. A gente traz vários temas aqui, né? Mas aí que a gente fala, né, pastor, assim, ó. Tu te vê cantando worship hoje? Não? Não. Mas já cantou? Já. Eu tenho até um vídeo no YouTube cantando. Mas não, eu gosto da música. A música que tem início, meio e fim, como eu digo. Isso aí vai virar, isso aí vai virar. Isso aí, a gente gosta a todas as partes musicais, introdução, arranjo. O que eu gosto da modernidade é da ministração. Antigamente a gente iniciava um louvor, pegava, cantava, terminava e ia sentar. Agora não, agora os músicos ficam tocando e a gente pode ficar ministrando, orando, falando, né? Essa parte toda eu acho que foi um ganho para nós. Quem começou isso aí, na verdade, foi a Ana Paula. Ana Paula, não tinha deles, né? Não tinha as ministrações do Águas Purificadoras, aquilo ali que toca na gente. O do 4 ali, quando ela não são de barro ou de mansões. Então, essa quando da canção espontânea que a gente fala, né? Quando eles começam a ministrar sobre isso aí, a gente começa a ter uma liberdade maior no louvor. Isso aí foi um ganho. Isso aí é positivo. Quando a gente fala de worship, né? A gente tem que entender que o Asaf Borba já fazia isso há 50 anos atrás. Verdade. O Ron Kennedy já fazia, Fenômeno Kennedy, né? Já fazia muitos anos. O Paul Wilbur, né? Aquele que canta as músicas em hebraico, canta o Espírito vivo Deus, vem com peso na tua glória. Não posso cantar, você não cai lá. Tá. Então, esse tipo de música, com arranjo, é isso que nós temos que trazer de volta para a igreja. Eu sempre estou dizendo, nós estamos tocando hinos às vezes agora, como Celebrai a Cristo, estamos tocando hino Ouve-se o Júbilo de Todos os povos. Coisa linda! Então, são músicas que a gente volta para a guerra no louvor. O louvor ele tem essa área de guerra. Aqui na Quadrangular que eu apresentei, que eu aprendi as coreografias desse aí. Sim, tudo tem coreografia, tudo tem. Não dá, sem Jesus não dá. Aqui tem um monte de coisa. Aqui cada vez tem mais. Cada vez tem mais. Então, mas graças a Deus. Mas a música, ela tem essa área. Por exemplo, a gente falou do Chico, mas a gente também tem que cantar hino de guerra.
E quando a gente canta hino de guerra, geralmente a gente canta hino de guerra porque a gente sabe que o culto está pesado. Ou que tu chega num lugar e ninguém diz assim, nós não somos bem-vindos. Tu sabe que o ambiente está diferente. Vai ter que guerrear. Né, pastor? A senhora prega, né, pastor? E tem essas experiências assim, né? Nós não somos bem-vindos. E o aí o discernimento espiritual nos faz trocar a canção. Não, hoje eu vou cantar tal. Aí é a experiência, né, pastor? É a experiência que a gente tem de ser sensível ao Espírito Santo. O que nos falta às vezes é sensibilidade. Porque a sensibilidade ela tem o poder de mostrar coisas para nós. A gente sente no coração. Eu sempre digo assim, o músico ele é ouvido, ele é visão, mas ele é pé, ele é coração. Ele tem que sentir o que está acontecendo na igreja. E quem canta na igreja tem que ter essa visão espiritual. Porque às vezes Deus troca todos os dias. Tu chega num ambiente, o Espírito Santo, tu ser submisso ao Espírito Santo também. Tu ser submisso em situações assim, tu diz, mas eu ensaiei, está preparado. Não, mas não é esse, meu filho, e aí? E entender que Deus está fazendo algo que a gente pensa. Não é verdade, pastor? Vamos para mais umas perguntas, pastor? Aqui nós vamos aqui. Vamos lá, tá boa a nossa conversa. Vamos lá. Ótima. Eu não me meto em alguns assuntos. Não, não tem problema. É que quando fica. Isso aí eu não quero. Não, mas é aquele. Nessa área eu não quero crítica. Na área que Deus me chama. Isso aí não tem problema, nada. E aí eu não falo muito. Mas uma coisa, eu sempre peço para Deus e eu tenho algo. Toda vez que eu sou chamada para ministrar a palavra de Deus, eu sempre digo para o Senhor me deu a palavra. O Senhor é que alinha. A palavra já veio do alto. Então que o louvor chegue lá. Todo louvor, antes de eu ministrar. E isso eu falo sempre, né? Falo para todos os músicos. E eu disse, não falei para vocês qual era o título da mensagem, mas eles estão ali. É tão bom quando Deus alinha tudo, né? Eu sempre, isso é o meu, eu olhar para Deus e entender que foi o Espírito Santo. Que não teve nada de mim, nada de carne, nada de você estudar. É o Espírito Santo que nos constrange a falar. E aí mas aí o louvor já alinhou, já amoleceu o coração para abrir. Né? Ela fala pouco, mas quando ela fala então, né? Ela resume tudo. Então eu vejo isso. E aí eu nunca pedi, né, para nenhum ministro de louvor, só você toca, por favor, esse louvor. Não. E eu disse, Senhor, o Senhor me deu esse dia, o Senhor já deu essa data, então, já deu a ministração. A minha parte não é louvor, e nunca vou pedir para só toca esse louvor, não. Né? Então, assim, ó, na quarta-feira, num dos cultos da quarta-feira, foi na primeira vez depois que eu estou nesse tempo parada, né, da quarta-feira, que eu ia ministrar sobre Dorcas. Deus me deu sobre Dorcas. E falava né, Dorcas foi levada para um lugar alto. Né, até o profeta chegar. Ela ficou no lugar alto, que era o lugar de adoração, que toda casa tem, né? No lugar alto. A ministração dos 100 dias, a devoção dos 100 dias falava de um lugar separado e alto. Fecha a tua porta, né, e fala com teu pai que está em secreto. Quando eu cheguei no altar, estava ministrando, estava naquele tempo, né? Estava no teclado e o Kleber estava ministrando. E aí ele canta, um lugar. Antes de cantar, sim, ó, Deus preparou para falar. Sábado passado eu estava em Montenegro, cantando na igreja lá que os pastores são meus amigos, e ela sai bem. E eu me indiquei a pregadora, ela sempre pede pra mim, eu levo a gente da Alegrete, levo pastores, pregadores. E aí eu indiquei uma amiga minha que prega, que é alegretez, mas mora em Porto Alegre, indiquei ela. E aí eu fui pra Porto Alegre e de lá eu fui com a pregadora lá. E ela, aquilo tu ensaiou, eu digo, não vou dizer, não vou. Mas aí depois eu disse, antes um pouquinho do culto, eu falei pra ela e ela tocou no teclado, porque aí eu assisti o playback.
Não, a pregadora era tecladista de não, vai tocar pra mim. Mas o antes disso, e deu tudo certo, a música com a pregação. Mas no antes disso, eu queria uma canção que eu vi no YouTube. Assim, ó, eu botei essa canção, eu quero essa. E fui lá ensaiar com o Isaac, do Caíde. Sim, Isaac. E fui lá e ensaiei com ele. Não dava, eu não conseguia cantar, ele não conseguia encaixar com a minha voz. Não, tá que não dá? E aí o Espírito Santo trocou a canção. E aí a gente, não, é essa aí. Eu não entendi por quê. Porque Deus mandou cantar Eu Cuido de Ti, do Canção e Louvor, uma música antiga que todos já sabem como assim. Quando eu cheguei lá nesse culto em Montenegro, eu fui olhar ali, ó, as canções, e elas queriam cantar o Eu Cuido de Ti, mas não tinha as musicistas, que são mulheres, não tinham ensaiado. Não tinha quem tocasse. E eu tinha ensaiado já comigo, né? E aí, quando eu comecei a cantar, eu lembro que a pastora falou assim, eu não acredito que eu trouxe ela. E fechou com a pregação e tudo. Então é isso que a pastora falou, né? Quando Deus alinha, a gente não entende, mas Ele sabe o porquê. Olha que legal, né? Agora eu tenho algumas perguntas bem legais, assim. Já teve medo ou aquele frio na barriga cantando? Sempre, até hoje. Sempre? Eu vou te contar que quando eu era guria, quando eu comecei a cantar, assim, eu tinha um pastor que era muito incentivador, o pastor Antônio Nauli de Souza, já é falecido. Maravilhoso. O meu pastor da minha adolescência e juventude. Ele era daqueles que exortava com amor. Que chamava, por exemplo, a minha mãe falava pra ela, Betânia tá incomodando tal coisa. Ele me chamava, e aí, Betânia, como é que tá? Me chamava no gabinete dele. E aí, tô obedecendo a tua mãezinha, sabe, com uma conversa gostosa. Ele fazia, eu saía de lá de correr, eu tenho que fazer certas coisas, sabe? Era um pastor maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Toda vez que ele sempre me chamava aos domingos para cantar domingo à noite ou em Santa Ceia. Então eu sempre ia pronta com playback, né, para aquele dia. Só que eu saía de casa e a minha mãe, olha só, que eu te disse que a minha mãe tinha discernimento espiritual, que eu falei para vocês. Dizia assim, minha filha, como é que tá aí os ensaios? Como é que tá? Tá levando um louvor? Como é que tá? Se eu dissesse pra ela, mãe, tá super bem ensaiada, tô afinadíssima, vou arrasar. Ela dizia, então hoje tu não vai cantar. E aí quando dizia, mãe, eu tô insegura nessa canção, eu não sei o que dizer. Hoje vou dizer pro pastor que tu levou. Ela me ensinou a depender de Deus, do Espírito Santo, da unção e não de mim. Então até hoje eu tenho medo quando me chamam. Eu podendo mandar uma amiga, às vezes me convida para os eventos de mulheres, eu mando alguma amiga cantora no lugar, eu sou bem fugitiva. É bom ser fugitiva. Às vezes é bom se esconder um pouco. Dentro da baleia. Dentro da baleia ou lá dentro da caverna, como fez às vezes eu fico. A única coisa é você pode te esconder na caverna, não pode morar. Olha, é verdade. Tá entendendo? Eu conheço gente que pegou e botou já o seu CEP lá na caverna e ficou. Eu digo, a caverna não é lugar para morar, é lugar para te receber pão e água sair. E o deserto não é lugar para morar. Amém. Entendeu? Quem mora no deserto é só bicho que não presta. Sabe que no deserto tem só animais que dificilmente conseguiriam viver em outro lugar, né? Cobras, peçonhentas, bichos que precisam de pouca água, lagarto, essas coisas assim, né? Mas camelo que aguenta muito. Sim, camelo, mas viver não, passar. Ele não consegue viver. Transporte. Sabe que uma vez o reverendo Manuel nos contou que ele teve lá ele fez o Sinai, né? E eles acharam no deserto, árvores petrificadas que a raiz tinha 40 metros. Olha o desespero da raiz tentando achar água, né? Morreu, a árvore petrificou e morreu. Mas ali a Bíblia diz que Deus sustentou 3 milhões de pessoas. Só Deus para fazer o negócio. Então, às vezes, Deus faz a gente passar. Louvor, às vezes, parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que está batendo, às vezes, no muro de bronze, né? Mas a gente tem que continuar batendo, continuar insistindo. Louvor, às vezes, eu vejo que os meninos, às vezes, estão ministrando para nós. Vamos, estão tocando. Vamos, porque às vezes tu está batendo num muro, às vezes, Adriano. E tu tem que deixar para o pregador naquele nível para ele pregar. Porque se o louvor não chegar onde tem que chegar, o pregador não vai conseguir pregar.
O pregador vai ter dificuldade porque o louvor, ele prepara. Derruba as barreiras, né, para o pregador. E não monta barreiras. Ele derruba as barreiras. Entendeu? Às vezes a gente tem que ser o facilitador, né? A gente recebe, tá, pessoal? A gente sempre está recebendo o pessoal, os pregadores que querem algum louvor especial, a gente... Não, sim, a não. gente sempre... Essa é uma característica. É uma característica, minha, mas eu acho legal quando o porque pregador não isso fala também. é um Porque perigo. eu gosto do pregador que não me fala. Por quê? Porque eu vou ouvir, mas... Sim. E aí eu vou ver o que ele está pregando. O que acontece com muitos vezes, o pregador que não é do louvor, ele pede um louvor que ele gosta, mas ele não tem muita ver com a pregação, né? Então, às vezes a gente tem que saber o alinhamento espiritual, né? Vamos lá, pastor? Vamos fazer um jogo rápido com ela aqui. Sim. Que a pastora só escolhe uma palavra, escolhe outra e nós vamos trocando. E tu pode falar só uma frase, tá bom? Vamos lá então. Eu vou te falar uma palavra: cura. Qualquer frase ou palavra? Primeira coisa que vem na tua cabeça. Cura. Primeiro, tem que ser interior. Tem que ser interior. Pra depois. A libertação. É o primeiro passo para a gente seguir a Cristo. A gente tem que ser liberto primeiro. Filho. Como? Filho. Filho. Filhos, né? Ah, tem filhos? Tem dois? Filhos. Herança que Jesus me deu. Aí lá, pastor, cada um diz uma, vamos lá. Eu quero saber um desafio. Desafio. Que você foi desafiado. Desafio. Permanecer no propósito que eu fui chamado diante de tantas barreiras. Ministério. Sabe que essa palavra pesa para mim. Porque eu nunca coloquei em primeiro lugar. Quando eu coloquei em primeiro lugar o ministério, eu descobri que eu estava no caminho certo. Não pode ser em primeiro lugar. O ministério tem que acompanhar primeiro toda uma vida com Cristo. Você tem que andar lado a lado. Tem que andar lado a lado com o que a gente está fazendo, com cuidado com a família. Aí ele vai. As regrinhas, né? Deus, Aí, família, ministério, trabalho. Se a gente inverter uma desses pilares, a gente se quebra. Exato. Por um momento eu achei que eu estava errada, mas eu estava certa. Sabe que isso aqui é o sentido da vida ministerial, sabe? Quando a gente troca isso, por isso que eu sempre faço essa pergunta. Ministério, porque as pessoas trocam, né? Por exemplo, Por isso que eu perguntei desafio antes. Eu nem sabia que estava lá no ministério. Não. Porque o maior desafio é esse, você conseguir discernir. Eu convivi com uma pessoa que deixava a casa toda bagunçada porque tinha que aprender. Desandou. Aquilo ali foi uma lição para mim. que aquele que não consegue cuidar da sua casa, não consegue cuidar da obra do Senhor. Eu tive que dar ré. Na minha experiência própria, tive que dar ré muitas vezes. E não é dar uns passos para trás. Foi acertei. Eu acredito que dar uns passos para trás é maturidade, sabe? Exato. A gente tem que dar uns passinhos para trás. Porque às vezes a gente parece que a gente está ficando muito grande, está muito legal, as coisas estão indo. Opa, tem coisa errada. Sabe o que dá para colocar aqui, encaixar aqui? Hoje de manhã eu mandava uma mensagem para uma amiga e eu disse para ela, sabe aquela frase que Deus falou lá em Mateus 11, 28? Aquele texto? Aquilo não é para você trazer salvação, não, é para nós, é para o cristão, é para o Filho de Deus. Vinde a mim, você que está cansado. Você que está passando por uma opressão, até porque inverteu alguns passos, né? Você inverteu o fator das coisas. E Jesus diz, vem para mim. Né? Deixa eu te conduzir, te refazer o caminho de novo e te apresentar novamente. Né? Voltar, eu digo, às vezes as pessoas dizem, não, eu digo isso, Deus falou para ele, vamos os discípulos. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. E aí depois que vem, né? Depois disso, que ele curou, tratou, aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa parte de aprender de mim, que sou manso e humilde
de coração. Agora eu vou pegar pesado. Já teve que perdoar alguém que te feriu de verdade? Muito. E posso contar como foi? Pode. Eu tive o Espírito Santo que me mandou eu orar pela pessoa. E foi tão difícil. Eu não queria orar, porque orar, enquanto ora, tu tá abençoando a pessoa. Eu não queria abençoar a pessoa. Eu não queria. Ele ficou dias me mandando e eu naquela guerra. Até que numa noite lá eu coloquei meu filho pra dormir, minha filha, fui no quarto, dei boa noite pra ela e me tranquei no quarto. Tem que obedecer. Comecei a orar. Na primeira noite foi aquela oração bem, tipo assim, tu tá mandando eu vou orar, bem seca, né? Deus abençoe. No segundo dia eu já orei com mais vontade. No quarto dia eu estava em pranto chorando pela pessoa e amando a pessoa e desejando tudo de bom pra pessoa. Então foi uma experiência bem foi algo bem assim que o Espírito Santo trabalhou em mim ali, né? E depois, até hoje eu oro. Graças a Deus, foi uma experiência linda, assim. Ele mandou eu orar, ele não mandou perdoar. E aí, na oração, veio o perdão. Senti um amor pela pessoa. A gente tá cansado, o perdão cansa. A falta de perdão cansa, gente. Te sobrecarrega. Você carrega aquela pessoa e Deus disse, quando Deus disse sobrecarregar, você está precisando perdoar. Para poder seguir. Porque a sobrecarga vindo. Porque assim, enquanto eu digo assim, enquanto a gente não perdoa, a gente carrega a pessoa por gente. Sobrecarga. Tu não libera a pessoa. E tu não liberar, tu tá carregando junto com as mágoas, frustração, tudo. Tá mais pesado pra nós. Eu sempre digo, né? Não perdoar e carregar um caminhão de lixo todos os dias. Tu carrega tudo aquilo que não presta junto ali e aquilo não te serve. Eu costumo dizer, pastor, que nós não temos a capacidade de perdoar. Somente quando o Espírito Santo age em nós que nós conseguimos. Isso que ele diz, humanamente não dá. Humanamente a gente quer vingança. A gente quer, e a vingança é perigosa para o nosso coração. A vingança, ela machuca, a vingança é um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Então não faz sentido, né? Então, quando a gente está falando sobre perdoar, e às vezes a gente vai para cima do público, tem que liberar perdão. Tem para a gente continuar tocando em pessoas. E não é um sentimento, como eu já ouvi vários pregarem, né? É uma decisão, né? Foi aquilo que aconteceu quando eu dobrei o joelho e comecei a orar. É matar a cara da pessoa. Eu vou decidir perdoar. Primeiro ela foi cansada e sobrecarregada. Né? Ela foi, mas ela foi. O diabo é desgraçado, sabe por quê? Ele vem na tua cabeça dizendo assim, cara, não precisa, tu tá certo. E às vezes tu tá certo, né? Tu está dentro da razão e dentro da situação que está certo. Mas existe um Deus que ele é acima do... E o Espírito Santo ele diz assim, eu sei. O Espírito Santo é a verdade. Ele não vai... Tu está certo, tu está certo. Mesmo que esteja certo. Eu quero que tu não carregue aquilo que não é para te carregar. E a gente que ministra louvor, a gente tem que passar sempre pelo perdão. Sempre o perdão. A gente que está... Na nossa vida, filho, eu sempre digo, né? A mãe também tem que pedir perdão às vezes para os filhos, né? Que às vezes parece que só o filho, não é. É uma via de mão dupla, perdão, né? Então, muito, muito interessante isso aí que tu falou. Outra palavra, pastora, vamos lá aqui. Outra palavra. Tá legal, eu vou um pouquinho mais aqui para aproveitar ela aquela vez. Deixa eu ver. Deixa eu pensar, agora que eu estava com ela ali, ela falando sobre... Vou facilitar. Os meninos mandaram um monte de coisa. Olha aí, os meninos mandaram. Isso, né? Falando sobre perdão. Isso. Mas hoje, porque a falta de perdão, você também não prospera. Sabia? Falei. Porque a prosperidade, ela não é só dinheiro, né? Aí, às vezes, tem pessoas que estão fazendo algo e o projeto é bom, mas não está prosperando. Tem pessoas riquíssimas que não são prósperas. Não são prósperas. Porque a prosperidade é diferente. É diferente de ter riqueza. A prosperidade não pode ficar muito no pouco. Exato. Pode ser próspero. E vai ser próspero. Né? Eu acho essa parte eu acho muito, muito linda. Medo. Falando no Alfeu. Então a prosperidade é muito ligada nisso aí, né, pastor? A pessoa pode ser muito próspera e ao mesmo tempo ser infeliz. Ou às vezes não consegue ser próspera porque algumas coisas na vida
não consegue vencer. Então, a gente sempre está dizendo, né? É importante a gente fazer tudo isso aí, mas também crer que Deus prospere em todas as áreas da nossa vida. A senhora falou de prosperidade, eu lembro de Obed-Edom. Obed-Edom não tinha nada. E aí tem gente que pensa que Deus deu só dinheiro para ele. Não abriu nada. Fez ele se apaixonar pela mulher. Ele se apaixonar pela mulher. Essa sensibilidade, aquilo lá. Ele veio cantando Eu Amor com Zezé de Camargo para cá com a mulher. Esse homem, não, porque assim, ó, se a gente olhar, a primeira coisa que Deus tem que restaurar é a família dele ali, né? E Deus, porque se ele der certo dentro da casa dele, ele deu certo em qualquer lugar. Então, quando ele sai para fora para trabalhar, tem nuvem em cima da casa dele, tem bênção para ele, né? Então, quando nós cremos que Deus, por isso que é importante a presença de Deus, né? E essa é a próxima palavra. O que é a presença de Deus dentro da tua casa? Lá em casa, não, vou falar da minha casa, da minha experiência, eu percebo a presença de Deus com paz. Enquanto tem paz, uma alegria assim, serena, eu sei que Ele está ali. Ele está ali. No momento que começa a faltar aquela paz, eu sei que tem algo errado. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que clamar mais e pedir para Ele. Eu sempre pedi, Jesus, fica aqui em casa. Fica aqui em casa. Fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Porque é a paz. Quando tem aquela paz que a gente sabe que é só dele, tá? Aquela paz. E uma alegria gostosa, serena, como eu digo, assim, de não estamos gargalhando, nós estamos aquela alegria, aquela coisa assim, sabe? É Ele ali em casa. É Ele em casa. Quando começa a faltar isso, tem alguma coisa errada. Ou é na minha vida espiritual, tem alguma coisa errada. Aí, pastor, tem mais uma aí, pastor? As preocupações em relação a feridor, né? Hoje eu até brincava que em família a gente brinca, né? A minha irmã falou uma palavra assim, ó. Eu tô preocupada, mas a fulana tá orando. Mas o propósito é teu. Tu ora e deixa que a fulana... E é assim que a gente, né, levanta. Quantas vezes eu estava desanimada né? E veio uma palavra certeira e você se levanta em Deus. E coisa boa quando você tem amigos. Fale só uma, se deixa das amizades que Cristo trouxe para você. Na minha vida? As amizades que Cristo trouxe. Tá. Essa pastora lá de Montenegro, que eu sempre vou cantar nesses eventos dela, é a única amiga que eu fiz pela internet, porque eu não acredito muito em amizade da internet, né? Eu gosto do olho no olho. E a única, eu vi um vídeo dela falando sobre criação de filhos. Tudo por dentro da palavra. Eu me apaixonei pelo vídeo e mandei mensagem para ela. Desde aquele dia, já faz uns 4 anos, eu acho. Nunca mais nós deixamos de nos falar. A gente se ama como amiga da infância. Tem a Lisiane, essa que pregou lá também, minha amiga da infância também. Tem uma prima, Patrícia, que se converteu há alguns anos também. A minha mãe pregava para ela, levava ela no estudo, ela dava risada, debochava, sabe? Hoje em dia ela é mais crente que eu. Então, assim, as parceiras, né, de oração, tem a Kátia Liscano, assim, que há muitos anos, aquela amiga que eu digo, amiga, aí ela ora comigo no telefone, tem aquela, né? São poucas. Liscano não é a irmã das gurias, da Graziele, das gurias ali da igreja do pastor Jorge ali, não? Da antiga, eu tô falando da antiga lá. Os gurias que são Liscano também, não sei. Não, tá. Ela é prima da Fernanda, da Luana, das gurias. Isso. Ela é prima delas, Então, assim, eu tenho amigas que Deus me deu, que eu digo, a gente tem várias, né? Mas essas que estão na peleja, na hora do choro também. São poucas ali que a gente tá, sabe? Então, sei, a luta aqui, vamos orar juntos. Amigo é aquele que ele te defende quando você não está presente. Que é o que Cristo, por isso que eu digo amigos, que Cristo colocou no nosso caminho. Olha que coisa bonita. Que nos defende. Eu tenho testemunho disso bem pequenininho. Vocês conhecem o Henrique Rumpel? Sim. O Henrique Rumpel, a gente fez amizade há poucos anos, ele e a Leonara, a esposa dele, também minha amiga. Ele é como um irmão de sangue que eu tenho. É pra tudo, assim. É como se fosse meu irmão. Ele é mais novo que eu, uns 10 anos, né? Como se fosse meu irmão mais novo. E a gente é muito parceiro. E eu comecei a amar ele de todo o coração quando eu descobri que em nenhuma reunião que eu não estava,
ele me defendeu. Eu não estava lá para ver, mas ele se levantou em meu favor. Esse é meu amigo. Aqui que tá, né? Por exemplo, tem gente que vai nos defender que talvez a gente nunca saiba. Tem uns que a gente descobre. Isso. Depois de anos, às vezes, né? Então, isso eu acho muito bonito, né? Porque isso é uma coisa... Lealdade não tem para vender no mercado, né? Estou lendo um livro. Eu amo essa palavra. Lealdade e deslealdade. Eu amo essa palavra lealdade. Estou lendo esse livro. Lealdade e deslealdade. Davi foi leal com Saul, mesmo Saul não prestando. Imagina. Não tem espaço, né? Não tem. Não tem. Olha, eu vou te dizer, isso é muito raro. E quando encontrem, agarrem, quando vocês verem que encontrou amigos leais, pessoas que realmente tu pode contar os teus problemas, porque a gente, como ser humano, a gente tem que contar os nossos problemas com a gente. Lógico que está acontecendo as coisas. Não tem como a gente resolver tudo sozinho. Mas não é para contar para todo mundo. Cristo nos mostrou isso. Tem aqueles, né? E tem uns que foram... Getsemane, eu preciso de vocês três. Estou A gente atormentado. tem amigos que nos passem por cima da casa, né? Para encontrar com Tem que ter Jesus. aqueles caras que sobem lá e quebrem o telhado por nós, né? E tem aquele amigo, né, que você olha, ela diz, né, tem horas que ele aceita você chorando. Mas tem aqueles amigos que dizem, não, parou de chorar, depois fala comigo. Amigo. Né? E tem amigo que vai dizer assim, tchê, já te pediu 3 vezes com a mão. Jesus, ele chega e diz para Pedro, olha, eu não deixei, porque tu tá fazendo. Então, às vezes o amigo, ele fala a verdade. Isso. Ele fala a verdade, tu fica bravo na hora. Isso. Esses que eu citei todos são assim comigo. Isso. Pastor, eu tenho um desafio para ela. Falei. Porque a gente falou de um monte de amigo em comum que a gente tem. E eu quero 2 palavras. Palavras, 1 minuto, 2 minutos. Para os músicos da velha geração. E depois tu fala dos músicos da nova geração. Eu quero que tu dê um conselho para cada gangue. Louvor é gangue, tá? Né? Ai, Eu quem tô sou eu brincando. para dar conselho desse pessoal Todos novo? nós, os donos tem um pouco mais fácil. Para os velhos é difícil. Né? Porque os velhos já estão com aquela coisa, Eu já sei. Já sei. Já... Temos que quebrar o já sei. Não sabemos, mas assim, a gente sempre tem que estar, e aqui você sempre vai ser uma mesa de muito compartilhamento com louvor, e a gente vai trazer várias pessoas que tocam, que cantam. Sim, aqui, tem pessoas maravilhosas. que aqui a gente recém está começando, né? Temos músicos ótimos. Temos, a gente tem aqui, e vamos trazer gente diferente. Eu quero trazer gente do rap, eu amo, a gente que viaja, a gente conhece gente de tudo que é gente. É verdade. Então, gente do samba, como a gente tem bastante ali para Santa Maria também. Então, eu quero que tu deixe uma palavra, assim, primeiro, para esse pessoal que é mais velho, que começou lá com nós e ainda está tocando na igreja, que ainda tem aquela coisa assim, olha, domingo eu tenho que preparar os hinos, domingo vai ser uma bênção. Eu quero que tu libere uma palavra para essa gente. Tá, os da nossa geração. Olha, ainda estamos aqui. Porém, nós estamos aqui, nós crentes. Ainda estamos aqui, louvando. Mas em Cristo sempre dá para evoluir. Sempre tem algo para aprender com Cristo, para Cristo e em Cristo. Imagina, sempre vai aprender. Sempre tem. E para os novos, até eu quero que eles façam um corte aqui para o Wilson. Tá bom? Meu Deus. O que tu pode fazer com uma geração que qualquer motivo são hipersensíveis? O que tu pode falar para essa geração? Para não falar bobagem, eu vou falar uma frase só. Toquem como Davi. Toquem como Davi, quando ele tocava a harpa para Saul. Se preparem, estejam preparados para tocar como Davi. Um instrumento que a voz de você seja para a cura. É isso aí, olha, que felicidade da gente estar aqui, e a gente poderia aí atravessar bastante tempo, mas a gente gosta de cumprir horário, e a gente está dizendo, sempre está pensando assim, né? Como é bom a gente estar entre nós, como é bom a gente estar aqui, tendo esse tempo que a gente está conversando, que aí mesmo a gente não se conhecendo,
a gente está aqui conversando sobre a palavra de Deus, parece que a gente se conhece há 30 anos, né? Então, eu quero agradecer a pastora Márcia, que veio aqui hoje nos ajudar a fazer essa conversa. A Betânia, que foi muito carinhosa comigo, disse: olha, quando eu te vendo, igreja, eu vou, tá? E eu estou muito feliz com a participação aqui, muito feliz pelo teu ministério. Eu já conheci mais ou menos o teu trabalho há bastante tempo já, entendeu? Muito feliz de continuar na igreja e continua a tua caminhada. Eu sempre libero uma palavra para as pessoas que a nossa caminhada continua. Tudo que Deus começou, Ele vai terminar. E tem muita coisa ainda para acontecer. Nunca é o fim. Sempre a gente está aprendendo e sempre Deus tem coisa nova. E quando não tem coisa nova, vamos nos preocupar, porque a gente está fazendo coisa velha errada. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Vamos falar um pouquinho dos livros aqui, então. Como é que é o nome disso aqui? Dá um focozinho para nós aí. Pode, só bota o nome aqui que a gente bota na bio. Só coloca aqui, vamos falar. Só para a gente terminar aqui. Pode levantar para os guris aí, tá focando aí, por exemplo? Presta atenção aí. Aí, pode dizer o nome, tudo direitinho. Valdir, que é sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, e dá para trabalhar com as crianças sobre os valores que são sobre o amor de Deus. Isso. Zebrasilda, que é um livro 100% inclusivo. Dá para trabalhar também com as crianças sobre as diferenças, né? A Ponte para a Felicidade, que é baseado em 1 Coríntios 13. Fala sobre o amor de Deus, ali em 1 Coríntios 13. Fala as características do amor, mas de maneira completamente lúdica. Totalmente lúdica para as crianças. E Somos Lindos, para falar para as crianças sobre a criação, né? E como fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Olha só. Todos? Isso. Tá? Feliz é uma coisa que a gente estava falando, né? Conhece a nossa igreja desde antes de tu nascer, praticamente, né? E essa igreja sempre vai estar com as portas abertas para ti. Tá? Essa igreja é uma igreja simples, mas é uma igreja onde a gente prega o amor de Jesus. É uma igreja muito amável, muito querida. Sempre quando tu quiser vir, sempre que você é convidado no nosso podcast, quando tu quiser vir nos nossos cultos, sempre vai ser uma bênção. Tiver algo novo, assim. Como? Isso, quando tiver trabalho novo, só nos fala que a gente divulga mesmo, tá bom? A gente não sabia do teu trabalho assim, dos livros, senão já tinha botado para a gente começar até a divulgar um pouco mais, tá bom? Feliz da tua participação aqui e agradeço a cada um que vai compartilhar, que vai ativar as notificações, os meninos que nos ajudaram aqui também, que Deus abençoe, a pastora Márcia também. Se inscreva no canal, ative as notificações, entendeu? Compartilhe os nossos stories, compartilhe o máximo de pessoas que você puder, que sempre, cada pessoa que você compartilhar vai ver que a pessoa vai ser muito abençoada. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até o próximo episódio.